Psicologia Falada apresenta a prática clínica de terapia cognitiva com crianças e adolescentes, de Robert Friedberg e Jessica Clory. Este audiolivro é uma iniciativa sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, deixe seu like e compartilhe. Deixe também nos comentários a sua sugestão para novos audiolivros. Boa leitura! Capítulo 7. Nossos diálogos terapêuticos são baseados no método socrático. 3 aspectos básicos caracterizam esse método na prática clínica: o questionamento sistemático, o raciocínio indutivo e a construção de definições universais. Ao usar o questionamento sistemático, recomendamos que você não veja todos os pensamentos automáticos das crianças como irracionais ou disfuncionais. Antes, nós o encorajamos a descobrir a origem de crenças e suposições das crianças. Adotando uma postura gentil e curiosa, as crianças terão menos probabilidade de ver o diálogo socrático como uma inquisição. De acordo com Overholser, sob alguns aspectos, o processo é semelhante a ajudar uma criança a montar um quebra-cabeças. Se você alcança uma peça para a criança, mas ela não consegue achar o lugar certo, você não fica alcançando a mesma peça. Em vez disso, pode dar a ela outras peças. À medida que a figura começa a desenvolver-se, a criança pode facilmente colocar a peça originalmente difícil. Há várias classes de questões socráticas. De fato, muitas das técnicas descritas nos capítulos 8 a 13 podem ser classificadas em uma das seguintes categorias: 1. Qual é a evidência? 2. Qual é a explicação alternativa? 3. Quais são as vantagens e as desvantagens? 4. Como posso resolver o problema? 5. Descatastrofização. Todas essas perguntas de teste do pensamento convidam as crianças a avaliar suas inferências, seus julgamentos, suas conclusões e suas avaliações. Considerações acerca da construção de um diálogo socrático terapêutico. Um diálogo socrático terapêutico precisa ser modificado com base nas respostas das crianças. Por exemplo, suas respostas podem estar baseadas em seu nível de sofrimento, de tolerância de ambiguidade e frustração, de formação cultural, de maturidade psicológica ou de reação ao processo de questionamento. A menos que se avalie como a criança está respondendo ao diálogo, não se saberá como modificar suas próprias respostas. A figura 7.1 ilustra as questões fundamentais a serem consideradas. Essa avaliação informal imediata pode ser complicada, pois, muitas vezes, podemos nos descuidar no questionamento e negligenciar o nível de responsividade da criança. Nesses casos, andamos para frente, mas não percebemos muito sucesso. Permanecer alerta aos sinais explícitos e aos sinais velados de uma criança é fundamental para o sucesso. Por exemplo, Johnny, uma menina de 12 anos, remexia-se em sua cadeira, olhava pela janela e respondia com respostas tangenciais em pontos fundamentais durante a sessão. Prestando atenção a seus sinais sutis, o terapeuta finalmente entendeu que ela acreditava que havia uma resposta correta para cada uma das perguntas. Em vez de arriscar a desaprovação do terapeuta dando uma resposta errada, Johnny evitava responder todas as perguntas. Uma pergunta feita a nós mesmos no início de um diálogo terapêutico é: qual é o nível de sofrimento da criança? Em nossa experiência, se a criança está em um estado de sofrimento intenso, diálogos abstratos apimentados com múltiplas perguntas raramente são uma boa tática. Geralmente evitamos perguntas que exigem análise racional profunda. Por exemplo, um menino ficou agitado e irritado na sessão. O terapeuta concentrou-se em fornecer apoio e orientação: você está a ponto de explodir. O que o deixou tão irritado? Como posso ajudá-lo a esfriar e controlar, se em vez de estimular a explicação, a exploração ou a descoberta extensivas? A capacidade da criança de tolerar frustração e ambiguidade é uma segunda questão importante. Com crianças que não lidam bem com ambiguidade, começamos com perguntas mais concretas e simples. Quando Jason pegou seu chapéu e você mostrou-lhe os punhos para brigar, o que passou pela sua cabeça? Perguntas abertas podem expandir seus limites, portanto, começamos com aquelas mais restritas e avançamos para perguntas mais abertas. Consideremos April, que estava furiosa porque sua mãe controlava sua forma de vestir-se. Após várias passagens mal-sucedidas por perguntas mais abstratas, abertas: o que você gostaria que acontecesse? Como você gostaria que sua mãe modificasse? Ela beneficiou-se de escolhas que a ajudaram a restringir suas respostas. P.s. Você gostaria que sua mãe gritasse e xingasse, a pressionasse, ou que falasse com você como se você fosse uma jovem mulher? A linguagem é moldada pela formação cultural, portanto as mesmas perguntas podem ser percebidas diferentemente por pessoas de várias culturas. Por isso, deve-se verificar como a criança está experimentando as perguntas. P.s. Como é para você quando eu faço essas perguntas? E assegurar-se de que as metáforas e analogias utilizadas ajustam-se à formação cultural da criança. Friedberg e Crosby,
2001. Finalmente, se adequado, deves incluir o próprio idioma da criança em seu diálogo. As técnicas de narração de história descritas no capítulo 9 podem ser formas culturalmente responsivas de testar pensamentos. O exercício Trilhos dos Meus Medos, explicado no capítulo 12, pode ser bastante envolvente para muitas crianças, mas, para aquelas que nunca viajaram de trem, pode não despertar interesse. Para crianças que vivem em Chicago ou em Nova York, trens e metros tornam a metáfora do trem viável. Em Dayton, Ohio, onde não há metros, frequentemente usamos uma montanha-russa do parque de diversões da Ilha do Rei como um exemplo de trem dar às crianças a oportunidade de tornar as metáforas e as analogias pessoais, familiares e reflexivas de seus ambientes aumentará a responsividade cultural. Incluir o idioma das crianças em seu diálogo é uma questão importante, mas complicada. Para algumas, sua linguagem individual forma uma fronteira entre o mundo das crianças e o dos adultos. Nessas situações, não ultrapasse. Não há nada mais perturbador para um adolescente do que um terapeuta adulto tentando agir e falar como um adolescente. Quando você tornar as metáforas e a linguagem em seus diálogos terapêuticos mais culturalmente significativas, não tenha medo de perguntar às crianças o que é constrangedor e psicologicamente presente em relação à metáfora. Sua curiosidade demonstrará respeito pelo ambiente e pelo contexto da criança. Você precisará ajustar seus diálogos socráticos ao nível de maturidade psicológica da criança. Para as imaturas, o apoio em estratégias recreativas e metafóricas é uma boa forma de trabalhar. Essas crianças podem aceitar marionetes, artes e analogias, exercícios experienciais, como a atividade relógio de pensamento, sentimento, discutida mais tarde neste capítulo, ver também capítulo 9, são um bom instrumento. Eu, RDF, estava trabalhando com um menino de 6 anos com problemas na escola porque estava batendo, mordendo e chutando outras crianças. Em vez de apelar para técnicas de persuasão puramente verbais, eu brincava de escola com ele, usando bonecos. Em uma sequência, o boneco que representava o menino começou a morder as outras crianças e ficou isolado e solitário. A brincadeira gerou um diálogo produtivo. O que aconteceu ao menino? Isto é uma coisa boa ou uma coisa ruim, no qual a criança foi capaz de ver que morder resultava em consequências negativas. Finalmente, muitas crianças são extremamente sensíveis a questionamentos. Perguntas de autoridades adultas indicam que elas fizeram alguma coisa errada e, consequentemente, tornam-se defensivas e retraídas quando questionadas. Então, deve-se ter certeza de estar armando um diálogo ritmado, que não faça a criança sentir-se como se estivesse sendo bombardeada de perguntas. Pode-se variar o estilo de questionamento e fazer perguntas com declarativos. Diga-me como você sabe que você é um fracasso. Vejamos que outras razões poderiam haver, em vez de aborrecer a criança com uma pergunta atrás da outra. Sugestões para construir um diálogo socrático. Ao desenvolver um diálogo socrático, evite perguntas cujas respostas você tem certeza de que sabe. O questionamento socrático não é apenas uma oportunidade para orientar o cliente, mas também uma chance de demonstrar sua curiosidade. Perguntas maliciosas para as quais você sabe a resposta não estimulam uma descoberta orientada genuína. Antes, as crianças podem pensar que você está lhes fazendo uma pergunta apenas para ouvir a resposta que quer. Às vezes, infelizmente, nós, terapeutas, agimos como verdadeiros, sabe-tudo, e usamos processos socráticos para nos exibirmos. Eu posso usar minhas perguntas para mostrar como você está errado. O momento terapêutico é prejudicado quando agimos com arrogância, portanto, encorajamos você a usar o processo de questionamento socrático para genuinamente promover maior entendimento das origens das crenças do cliente. Além disso, não suponha que você sabe a base sobre a qual as crenças da criança são formadas. Ruther e Friedberg oferecem um esboço do processo de diálogo socrático. O esboço divide a troca em suas partes constitucionais em um processo de 5 partes. 1. Evocar e identificar o pensamento automático. 2. Associar o pensamento automático ao sentimento e ao comportamento. 3. Encadear a sequência pensamento-sentimento-comportamento com uma resposta empática. 4. Obter a colaboração do cliente nos passos 1 a 3 e a concordância de ir em frente. E 5. Testar a crença socraticamente. Tomemos um exemplo e vejamos se você pode levar adiante os 5 passos. Suzy, uma menina de 14 anos, estava fazendo testes para o coro. Enquanto cantava, vários membros da plateia saíram do auditório. Vendo isso, Suzy desanimou e pensou: meu canto é tão horrível que fiz as pessoas irem embora. Leia a seguinte troca e veja se você faria perguntas semelhantes. Suzy, eu sabia que não devia ter feito o teste para o coro. Terapeuta, o que passa na sua cabeça em relação ao teste? Passo 1. Identificar o pensamento automático. Suzy, eu fiz papel de boba. Terapeuta, entendo. O que faz você se ver como uma boba?
Passo 1 continua Suzy. Apenas uma cantora horrível espantaria a plateia. Terapeuta. Então você viu pessoas saindo, pensou que fosse porque você é uma cantora horrível, e isso tornou sua tentativa ridícula. Suzy. Sim. Terapeuta. Como aquilo fez você se sentir? Passo 2. Associar o pensamento automático ao sentimento e ao comportamento. Suzy. Deprimida e envergonhada. Terapeuta. Acho que entendo agora. Vamos ver se entendi mesmo. Certamente faz sentido que você se sinta envergonhada e deprimida pensando que seu canto era tão ruim que espantou as pessoas do auditório. Eu imagino que isso faz você não querer tentar novamente. Passo 3. Encadear pensamentos, sentimentos e comportamentos de forma empática. Suzy. Exatamente. Terapeuta. Parece-lhe que estamos conseguindo captar bem as coisas que a estão perturbando. Suzy. Sim. Terapeuta. O que precisamos fazer agora é imaginar se as pessoas saíram porque você cantava horrivelmente e parecia uma boba lá em cima. Você está disposta a verificar isso? Passo 4. Obter colaboração e concordância para ir em frente. Suzy. Você acha que isso ajudaria? Terapeuta. Vamos tentar. De tempos em tempos, vamos checar para ver se estamos tendo sucesso. O que lhe parece? Suzy. Tudo bem. Terapeuta. Vejamos aqui. Você está convencida de que as pessoas saíram porque você era uma cantora horrível. A verificação do pensamento começa. Suzy. Bastante convencida. Terapeuta. Em uma escala de 1 a 10, com 10 sendo absolutamente certa e 1 sendo totalmente errada, que certeza você tem? Suzy. 9. Terapeuta. Então, bastante certa. O que a faz acreditar que eles saíram por causa do seu canto? Suzy. Eu não sei. Terapeuta. Esta é uma questão importante. Você já saiu no meio de uma apresentação? Suzy. Acho que sim. Fui ao banheiro ou ao bar. Terapeuta. Você saiu porque o show não prestava? Suzy. Não. Eu estava com fome e tive que ir. Terapeuta. Faz sentido. Você voltou? Suzy. Sim. Terapeuta. Entendo. Agora voltemos ao seu caso. Que horas você começou? Suzy. Entre 17 horas e 30 minutos e 18 horas. Terapeuta. E há quanto tempo os testes estavam acontecendo? Suzy. Desde as 15 horas. Terapeuta. Houve algum intervalo? Suzy. Nenhum, que eu saiba. Terapeuta. Que horas é o almoço? Suzy. Por volta do meio-dia. Terapeuta. E a hora do jantar é geralmente quando? Suzy. 17 horas e 30 minutos ou 18 horas. Terapeuta. O que você conclui disso? Suzy. Talvez algumas pessoas pudessem estar com fome. Terapeuta. Que interessante. Você saiu do auditório alguma vez? Suzy. Sim. Eu tive que ir ao banheiro e comprei pipoca. Terapeuta. Como era o desempenho do candidato naquele momento? Suzy. Não tão ruim. Eu nem prestei atenção nele. Terapeuta. Que interessante. O que você conclui disso? Sua saída teve alguma coisa a ver com ele? Suzy. Não. Terapeuta. Então é possível que outras pessoas saindo não tivesse nada a ver com você. Suzy. Não tenho certeza. A dúvida começa a aparecer. Terapeuta. Vamos continuar. Havia alguma outra coisa acontecendo na escola naquela tarde? Algum jogo de basquete ou reunião de clube? Suzy. Eu acho que havia um jogo naquela noite. Terapeuta. Havia algum jogador, líder de torcida ou torcedor na plateia? Suzy. Ed joga. Julie e Erika são líderes de torcida. Eu não sei. Talvez algumas das pessoas fossem fãs de basquete. Por quê? Terapeuta. Eu estava apenas pensando em todas as possibilidades. A que horas era o jogo? Suzy. Às 18 horas, eu acho. Terapeuta. Então se eles tivessem que se aprontar para o jogo, a que horas eles deveriam sair? Suzy. Por volta das 17 horas e 30 minutos ou 17 horas e 45 minutos. Terapeuta. Seria bem na hora da sua apresentação, certo? Suzy. Sim. Está certo. A dúvida cresce. Terapeuta. Você viu as pessoas saindo. Você notou se as pessoas voltaram? Suzy. Deixe eu pensar. Não tenho certeza. Sim. Tenho certeza de que algumas pessoas voltaram. Terapeuta. Antes de você terminar de cantar. Suzy. Sim. Terapeuta. Acho que você sabe qual é minha próxima pergunta. Suzy. Sim. Se eu fosse tão horrível, eles teriam voltado.
Terapeuta, agora você está cogitando os fatos. Mais uma pergunta. Todo mundo saiu. Houve uma saída em massa. Você conseguiu acompanhar o processo de questionamento. Durante a fase de verificação do pensamento, o terapeuta guiou Suzy por meio de um exame de conclusões alternativas. Além disso, o terapeuta diminuiu o pensamento, tudo ou nada, e catastrofizante de Suzy. Mediante esse processo, ela aprendeu a raciocinar alternativamente. Definições universais. As crianças e os adolescentes frequentemente se definem de maneiras muito idiosincrásicas. Overolser, 1994, p. 286, escreveu que definições universais são importantes, porque junto com a linguagem influenciam nossas percepções, descrições e nosso entendimento do mundo. Por exemplo, que terapeuta já não encontrou a criança perfeccionista que tira nota máxima na escola e, contudo, torna-se deprimida e perturbada por qualquer falha percebida em si mesma? Para ela, um erro significa que é incompetente ou sem valor. Na terapia, trabalhamos para ampliar as definições limitadas dessas crianças. Considere o seguinte exemplo. Gretchen é uma menina de 16 anos que está deprimida. Sua história inclui trauma severo marcado por abuso sexual. Ela é altamente autocrítica, perfeccionista e pessimista. Na sessão 8, o terapeuta evocou a crença de Gretchen: eu sou uma pessoa inútil. Terapeuta, quando ouço você dizer, eu sou uma pessoa inútil, entendo de fato o quanto seus sentimentos depressivos são dolorosos. Gretchen, eu realmente acredito nisso. Penso nisso o tempo todo. Terapeuta, isso quase define você. Gretchen, define. Terapeuta, o quanto você se vê como inútil. Gretchen, totalmente. Eu sou uma merda. Terapeuta, entendo. O que faz você definir-se dessa maneira? Gretchen, eu não sei. Simplesmente penso assim. Terapeuta, é difícil expor nossas intimidades. Sei que é doloroso pensar sobre isso. Eu me pergunto se posso insistir um pouquinho mais. Posso. Gretchen, tudo bem. Terapeuta, em que coisas você baseia a definição de sua inutilidade? Gretchen, acho que no fato de eu ser muito deprimida. Terapeuta, escreve. Alguma coisa mais. Gretchen, eu não sei. Eu não tenho tantos amigos. Eu não vou ganhar o prêmio de mais popular da turma. Terapeuta, escreve. Nós também falamos muito sobre como seu pai abusava de você. O quanto isso entra na sua definição? Gretchen, isso está lá. Terapeuta, é uma coisa difícil, escreve. Que outras coisas estão lá? Gretchen, eu acho que sou bastante desajeitada. Parece que eu sempre deixo cair coisas, tropeço, você sabe. Terapeuta, entendo. Vou escrever isso também, escreve. Alguma coisa mais que você queira acrescentar? Gretchen, olha a lista. Não. Terapeuta, certo. Vamos ver. Qual destas coisas que você tem na cabeça mais define sua sensação de que não tem valor? Gretchen, meu abuso sexual. Terapeuta, esta é a parte que mais contribui para a sua autodefinição. Deixe-me fazer um tipo diferente de pergunta que nos dê mais ângulos sobre sua definição. Quem você conhece que tem mais importante? Gretchen, minha melhor amiga, Emily. Terapeuta, o que a torna tão importante? Gretchen, eu acho que ela apenas é terapeuta. Eu sei que é difícil pensar nas coisas especiais que fazem Emily parecer tão importante para você. Mas eu me pergunto se você estaria disposta a fazer isso. Gretchen, bem, ela é realmente uma boa aluna. Ela só tira notas altas. Ela tem um monte de amigos. As pessoas confiam nela e lhe contam coisas. Ela é uma boa amiga. Terapeuta, escreve. O que mais? Gretchen, ela trabalha depois da escola na loja de sua família. Ela tentou entrar para a equipe de ginástica, mas não conseguiu. E aquilo não pareceu aborrecê-la. Isso realmente me impressionou. Terapeuta, escreve. Eu escrevi estas coisas no papel. Quero fazer mais algumas perguntas quando lermos isto e calcular quantas das coisas que você vê em Emily você tem. Que tal as classificarmos em uma escala de 1 a 5? 1 poderia ser não ter nenhuma das características e 5 poderia ser ter muito de cada uma. Você está disposta a fazer isso? Gretchen, acho que sim. Terapeuta, certo. Vamos começar de cima. Que tipo de aluna você é? Gretchen, sorri. Com notas máximas direto. Eu tirei uma não muito boa no ano passado. Terapeuta, então o quanto você é uma boa aluna? Gretchen, 5. Terapeuta, escreve.
Como você se classificaria no item de ter muitos amigos? Gretchen: talvez um 2. Terapeuta: escreve. Quando você pensa nos seus amigos mais próximos, como se classificaria como amiga? Gretchen: eu acho que sou muito boa amiga. Talvez um 4. Terapeuta: escreve. Você tem um trabalho depois da escola? Gretchen: eu não recebo nada. Sou voluntária no hospital. Terapeuta: isso é trabalho. Gretchen: que? Sim. Terapeuta: então onde você se colocaria neste item? Gretchen: 4, eu acho. Terapeuta: escreve. E quanto a lidar com coisas negativas? Gretchen: eu não sou boa nisso. Talvez um 1. Terapeuta: posso perguntar mais sobre isso? Aconteceram muitas coisas negativas para você. Gretchen: demais, eu acho. Terapeuta: eu concordo. Gretchen: eu tenho que lidar com a minha depressão, com a separação dos meus pais e com o abuso do meu pai. Terapeuta: são grandes problemas para uma menina de 16 anos lidar. Você manteve seu nível de desempenho escolar e continuou trabalhando como voluntária mesmo sofrendo abuso e sentindo-se deprimida. Gretchen: sim. Terapeuta: embora você estivesse lutando com esses sentimentos fortes e dolorosos, você era uma boa filha, uma boa irmã e uma boa amiga. Gretchen: eu acho que sim. Terapeuta: então o que isso diz sobre sua capacidade de lidar com coisas negativas? Gretchen: bem, não é um 1. Mas também não é um 5. Talvez um 3. Terapeuta: certo. Escreve. Vamos ver o que temos. Deste lado, temos todas as características que você diz que tornam Emily importante. Deste lado, temos como você se classifica nestas mesmas características. O que você deduz disso? Gretchen: não tenho certeza. Terapeuta: deixe-me perguntar-lhe isto. Uma pessoa totalmente sem valor teria alguma destas características? Gretchen: não. Terapeuta: então tudo seria um. Boa aluna. Tira notas máximas 5. Muitos amigos. 2 É uma boa amiga. As pessoas confiam nela. 4 Trabalha depois da escola. 4 Lida bem com coisas negativas. 3 Figura 7.2 Critérios de definição de Gretchen. Gretchen: sim. Terapeuta: quantos você tem? Gretchen: que? Nenhum. Terapeuta: então o que isso diz sobre sua falta de valor? Gretchen: talvez eu não seja tão sem valor quanto sem valor pensava. Terapeuta: você ainda não está convencida, está? Gretchen: eu sei que é coisa da minha cabeça, mas no fundo eu me sinto sem valor. Terapeuta: isso nos diz alguma coisa. Estamos esquecendo uma parte importante que está dentro de sua autodefinição. Você tem ideia do que é? Gretchen: o abuso. Terapeuta: vamos tratar disso. Lembra que você disse que a parte mais poderosa da definição era que você sofreu abuso sexual por seu pai? Gretchen: eu sei que é. Terapeuta: vamos dar uma olhada nesta lista de características que você usou para definir o valor de Emily. O que você percebe? Gretchen: não tenho certeza. Terapeuta: onde na lista está não ter sofrido abuso sexual? Gretchen: não está na lista. Terapeuta: o que você deduz disso? Gretchen: para. Eu não sei. Terapeuta: se sofrer abuso sexual determina absolutamente o valor de alguém, ele deveria ficar fora da lista. Gretchen: para. Talvez eu tenha só esquecido. Terapeuta: é possível. Você gostaria de acrescentar isso agora? Gretchen: tudo bem. Vamos colocar na lista. Terapeuta: acrescenta a lista. O que você percebe agora? Gretchen: não tenho certeza. Terapeuta: quantos itens há na sua lista? Gretchen: 6. Terapeuta: quantos deles têm a ver com sofrer abuso sexual? Gretchen: 1. Talvez ter sofrido abuso sexual não signifique totalmente que sou sem valor. É uma de 6 outras coisas. Portanto, há outras coisas que me tornam uma pessoa de valor também. Passaremos pelos pontos fundamentais neste exemplo de transcrição sistematicamente. Primeiro, o diálogo é bem ritmado, o terapeuta não pressiona a Gretchen com perguntas em um estilo interrogativo. Segundo, o terapeuta perguntou o quanto Gretchen se via como sem valor. Ele, então, construiu o questionamento socrático em torno dessa definição, tudo ou nada. Terceiro, o terapeuta centrou-se na evidência para a autodescrição dolorosa de Gretchen, em que coisas você baseia a definição. Quarto,
Com base em sessões antecessores, o terapeuta imaginou que o abuso sexual de Gretchen houvesse contribuído para sua severa autodefinição, o quanto isso entra em sua definição. A escolha por esse tipo de pergunta baseia-se em diversas considerações. É muito importante você quer ajudar a criança a sentir-se à vontade para revelar que isso faz parte de sua definição. Além disso, perguntando o quanto, você está comunicando implicitamente que seria bastante comum que o abuso sexual fizesse parte de sua definição. Finalmente, a pergunta dimensional, o quanto, começa a opor-se a seu processo de pensamento tudo ou nada categórico. Ela prepara o terreno para a subsequente verificação do pensamento. O próximo passo no processo é particularmente importante. Perguntar quais das características molda mais poderosamente a definição é um momento clínico importante. Quando se conhece o fundamento de sua crença, pode-se criar um diálogo para testá-lo explicitamente. Na fase seguinte, o terapeuta pediu que Gretchen considerasse uma perspectiva mais ampla. Quem você conhece que tem mais valor? Após identificar sua amiga Emily, Gretchen foi convidada a especificar o que tornava sua amiga importante. O diálogo socrático então desviou-se desta perspectiva objetiva da terceira pessoa, retornando à sua autoavaliação subjetiva. Aqui, Gretchen classificou-se nas mesmas características que usou para determinar o valor de Emily. Este é outro ponto crítico na troca. Ao preferir que Gretchen se classificasse nas mesmas características de Emily, em vez de verificar se tinha ou não traços semelhantes, você está tratando de seu pensamento, tudo ou nada, está estimulando o pensamento dimensional em vez de categórico e preparando ainda mais o terreno para a verificação do pensamento. Lembre que no início do diálogo Gretchen revelou que se via como totalmente sem valor. Portanto, ela se classifica como tendo uma destas características em qualquer grau. Você a ajuda a duvidar de sua conclusão. Como pode alguém ser totalmente sem valor se compartilha qualquer característica em qualquer grau com uma pessoa de tanto valor? Você poderia esperar que um cliente tivesse dificuldade em classificar-se nestas dimensões. Como ilustra o diálogo socrático, é preciso ajudar o cliente com alguns de seus julgamentos, assim como Gretchen precisou de orientação para avaliar sua situação acadêmica, seu trabalho e sua capacidade de enfrentamento. Na fase seguinte do diálogo, o terapeuta pediu que Gretchen tirasse conclusões com base nos dados coletados. O primeiro passo do questionamento produziu poucos resultados. O que você deduz disso? Esta pergunta foi muito abstrata e exigiu uma tremenda quantidade de síntese de Gretchen. Consequentemente, o terapeuta restringiu as perguntas. Uma pessoa totalmente sem valor teria alguma destas características. Quantos você tem, então? O que isso diz sobre sua inutilidade? Embora mais bem-sucedida que o questionamento abstrato, essa linha de indagação ainda se defronta com uma barreira psicológica. O terapeuta sabia que a peça de evidência crucial, o abuso sexual, ainda não estava tratada. Ele começou com uma pergunta específica: onde na lista está o item de não ter sofrido abuso sexual? E prosseguiu com uma pergunta resumida ou sintetizadora: se sofrer abuso sexual determina absolutamente o valor de alguém, ele deveria ficar fora da lista. Nesse ponto, Gretchen parou e alegou que apenas tinha esquecido de colocá-lo na lista. O terapeuta prontamente aceitou a resposta e simplesmente colocou o item na lista. É importante observar que o terapeuta não discutiu com Gretchen nem acreditou que agora a terapia tivesse chegando a um impasse. Antes, ele esperava que o trabalho anterior, promovendo o pensamento dimensional, estivesse prestes a dar resultado. Após o terapeuta incluir o item de abuso sexual na lista, fez a Gretchen outra pergunta sintetizadora: o que você percebe agora? Infelizmente, essa pergunta abstrata veio cedo demais e foi improdutiva. O terapeuta retrocedeu e prosseguiu mais sistematicamente: quantos itens você tem em sua lista? Quantos deles têm a ver com sofrer abuso sexual? Após revisar essa informação, uma ponta de dúvida surgiu na consciência de Gretchen. Aí ela foi capaz de assumir uma perspectiva mais ampla e considerar que seu valor não era totalmente determinado por sua história de abuso. De fato, outras características moldaram mais poderosamente sua autodefinição. Esse diálogo mostra que, embora o terapeuta tenha dado vários passos em falso durante o questionamento, o processo foi bem-sucedido. Você não tem que construir um diálogo socrático perfeito. Segundo, a efetividade do diálogo foi impulsionada por uma firme conceitualização de caso e pelo entendimento da técnica. Terceiro, Gretchen não foi massacrada com perguntas. Acima de tudo, o diálogo foi habilmente ritmado. Quarto, o foco estava mais em lançar dúvidas do que em alcançar refutação e discussão absolutas. Esta ênfase é bem ilustrada pela atitude do terapeuta de não depreciar a confusão de Gretchen ou negar-se a considerar suas omissões: talvez eu tenha apenas esquecido. Embora o terapeuta estivesse claramente promovendo um processamento cognitivo profundo, Gretchen sentiu-se ouvida durante todo o diálogo. Perguntas metafóricas e bem-humoradas.
Perguntas metafóricas, analógicas e bem-humoradas vêm a calhar com crianças e adolescentes. A maioria das técnicas apresentadas nos capítulos de aplicações criativas, capítulo 9, depressão, capítulo 11, ansiedade, capítulo 12, e comportamento disruptivo, capítulo 13, faz uso liberal de metáforas e de humor. A chave para o sucesso com metáforas é usar aquelas que fazem parte do mundo da criança. Beal e Coase, 1996. Nos questionamentos humorísticos, o alvo da piada nunca deve ser a criança, o objeto do humor deve ser sempre a crença. Nesta sessão, descreveremos formas metafóricas, divertidas e bem-humoradas de testar os pensamentos das crianças. Beal e colaboradores sugeriram a engenhosa pergunta dos 3 porquinhos para diminuir a exigência de uma criança de que as pessoas mudem para adequar-se a ela. Eles faziam a pergunta: se os 3 porquinhos tivessem exigido que o lobo agisse de forma diferente, onde aquela crença os teria levado? Você poderia usar esta pergunta com uma criança que exige que seu irmão mais novo o deixe em paz e não o incomode quando ele está com seus amigos. Obviamente, os questionamentos lógicos desafiam as crenças ilógicas e o raciocínio causal das crianças. Os questionamentos empíricos pedem que o cliente use dados e informações para desenvolver novas crenças. Qual é a evidência? Os questionamentos funcionais enfatizam os custos e os benefícios de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Quais são as vantagens de pensar que você não tem valor? No paradigma de Beal e colaboradores, as crenças alternativas racionais são declarações de enfrentamento que neutralizam pensamentos imprecisos ou mal adaptativos. Mesmo que algumas crianças não gostem de mim, ainda tenho muitos amigos. Eu não preciso que todos gostem de mim para ser popular. Os estilos assinalam como as perguntas são proferidas. Um estilo didático é caracterizado pelo ensino direto. O estilo socrático é marcado por perguntas que orientam a descoberta da criança. O estilo metafórico envolve a ampliação da perspectiva da criança mediante o uso de metáforas e analogias. Finalmente, o estilo humorístico encoraja a criança a rir da imprecisão de seus pensamentos. Em nossa prática, tendemos a nos basear em discussões lógicas, empíricas e funcionais, proferidas de forma socrática, metafórica e humorística. Com adolescentes, geralmente enfatizamos o método socrático. Crianças menores têm maior dificuldade com ele. Over ou ser, 1093ª. Combinando uma abordagem metafórica e ou humorística com perguntas lógicas, empíricas e funcionais, pode ser mais atraente para crianças pequenas. Over ou ser discutiu 5 tipos de analogias para uso clínico, que podiam basear-se em conceitos médicos, mecânicos, estratégicos, relacionais e naturais. O exercício Trilhos de Meus Medos é um exemplo de analogia mecânica. A ansiedade é como um trem que passa por várias estações, como o pensamento, a emoção e os relacionamentos interpessoais. Ao trabalhar com jovens disruptivos, frequentemente usamos analogias esportivas que contêm estratégias para ajudá-los a parar, relaxar e pensar. Um professor é como um juiz em um jogo de basquete. Ele pode apitar e marcar uma falta. Como Kendall e colaboradores, fazemos amplo uso de analogias relacionais com crianças. Por exemplo, dizemos coisas como: terapeutas são como treinadores, a criança é o capitão do time de tratamento, e as crianças são como detetives examinando pistas e evidências. O Meus Pensamentos de Borboleta é um exercício que faz uso de uma analogia natural, o da borboleta, para ilustrar o conceito de mudança. As crianças aprendem facilmente que lagartas transformam-se em borboletas. A analogia é uma forma de plantar a semente de que a metamorfose pessoal pode ocorrer. A analogia da borboleta e o registro relacionado tornam o trabalho autoinstrutivo divertido. Usando a analogia da borboleta, pode-se evitar o questionamento mais direto. Por exemplo, em vez de dizer de que outra forma você pode trabalhar nisto, ou o que mais você pode dizer para você mesmo fazendo esta pergunta às crianças: como você pode mudar seu pensamento de lagarta para um pensamento de borboleta? Os terapeutas começam apresentando o conceito de borboleta. O seguinte exemplo mostra como introduzir os meus pensamentos de borboleta. Você sabe o que é uma borboleta? Veja, uma borboleta começa como uma lagarta. Então ela se transforma em borboleta. Não é legal? Uma lagarta transforma-se em uma borboleta. É realmente importante saber que a forma como você explica o que lhe acontece pode mudar. As coisas que você diz para si mesmo quando está se sentindo muito mal, como eu não sou bom, ninguém gosta de mim, ou eu vou fazer papel de bobo, são seus pensamentos de lagarta. Eles ainda não mudaram para pensamentos de borboleta. Eu quero que você tente transformar esses pensamentos de lagarta em pensamentos de borboleta. Certamente você pode aumentar a explicação com figuras, histórias em quadrinhos e desenhos de lagartas e borboletas. O registro de pensamentos de borboleta é apresentado nas figuras 7.3 e 7.4.
Nas duas primeiras colunas, a criança registra um evento e seu sentimento correspondente. A terceira coluna, intitulada Pensamentos de Lagarta, é destinada para escrever os pensamentos imprecisos ou disfuncionais. A quarta coluna, intitulada Pensamentos de Borboleta, oferece às crianças a oportunidade de sugerir pensamentos alternativos de enfrentamento. Dona Hilda é uma forma bem-humorada de ensinar às crianças que erros são simplesmente uma parte da vida, não uma catástrofe. A personagem central da história, neste exercício, é uma figura feminina, bondosa, de óculos. Em seu diálogo com as crianças, ela compartilha sua visão de que erros são parte do ser humano, até de seu próprio nome. O exercício Dona Hilda é apresentado na figura 7.5. Dona Hilda começa com um texto introdutório, seguido por várias perguntas apresentadas de maneira cadenciada. As perguntas são feitas de forma simples e incluem frases para a criança completar, perguntas de múltipla escolha para as crianças circularem e perguntas abertas. O exercício escavador de pensamento é um bom exemplo de uma abordagem divertida da verificação de pensamento e do questionamento socrático. Nele, as crianças são encorajadas a se tornarem arqueólogos que fazem escavações procurando pistas. Estimulamos as crianças a representarem um movimento de escavar quando fazem perguntas a si mesmas. Além disso, usamos o termo escavador de pensamento como um tipo de taquigrafia terapêutica para dar sugestões às crianças. Você está sendo um escavador de pensamento. Finalmente, o diário do escavador de pensamento torna o processo de questionamento socrático mais fácil para as crianças, porque perguntas comuns para testar pensamentos incorretos são fornecidas na folha de registro. A criança só tem que circular aquela que melhor se ajusta à situação e ao pensamento incorreto. O relógio de pensamento-sentimento é uma atividade de artes descrita no capítulo 9 em torno da qual os terapeutas poderiam construir um diálogo socrático. Após a criança divertir-se com a atividade artística e completar seu relógio, pode-se iniciar um diálogo socrático terapêutico. Examine o diálogo abaixo para ver como seria seu envolvimento em um diálogo socrático divertido e terapêutico. Terapeuta: realmente ficou um relógio muito legal. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O que acontece com os ponteiros em um relógio? Kira: eles se movem em círculo. Terapeuta: exatamente. Eles se movem por todo o espaço. Os ponteiros param alguma vez? Kira: se o relógio estiver estragado ou as pilhas acabarem. Terapeuta: então é um pouco incomum que os ponteiros de um relógio parem de se mover. Kira: sim. Terapeuta: os ponteiros em seu relógio de pensamento-sentimento se movem. Kira: sim. Se movem. Vê. Mostra o relógio. Terapeuta: eu posso ver que eles se movem. Olha eles se movendo. O que você acha que significa que os ponteiros em seu relógio movam-se de um sentimento para outro? Kira: sei lá. Eu fiz o relógio direito. Terapeuta: sim, você fez. Mas eu tenho outra pergunta. Os ponteiros do relógio param em um sentimento. Kira: não. Você pode mudar de um para outro. Terapeuta: então se o relógio estiver funcionando corretamente, os ponteiros movem-se de um sentimento para outro. Kira: sim. Terapeuta: então isso significa que sentimentos estão mais para variáveis ou mais para invariáveis? Kira: variáveis, eu acho. Terapeuta: quando você está se sentindo realmente triste, pensa que a tristeza é variável? Kira: na verdade, não. Terapeuta: então, quando você está se sentindo realmente triste, é quase como se o seu relógio estivesse parado em uma hora. Kira: terapeuta: então, você acha que é o sentimento que realmente não vai mudar ou é mais o jeito como você está pensando nas coisas que estão acontecendo? Isso faz parecer que os sentimentos não vão mudar. Parece um pouco como se seu relógio estivesse parado em um sentimento. O que o exemplo nos ensina? Primeiro, o relógio é uma analogia mecânica que ajuda a ilustrar a variabilidade. Segundo, a analogia torna-se concreta pela atividade artística. Terceiro, devido à analogia e à atividade artística, o diálogo planejado para testar o pensamento não se configurou como um interrogatório. O uso de telefones de brinquedo também pode estimular um diálogo socrático. A introdução dos telefones na terapia pode dar o distanciamento necessário à criança para realizar um diálogo socrático. Uma criança que pode se sentir pressionada por um diálogo socrático tradicional pode facilmente envolver-se em um diálogo pelo telefone. Lembramos de uma criança que não estava muito envolvida nos diálogos terapêuticos e respondia relutantemente com um "eu não sei" na sessão. Quando a brincadeira do telefone foi introduzida, ele quase esquecia que estava em terapia e respondia mais livremente. O telefone pode diminuir a sensação de estar sendo interrogada. Além disso, uma criança pode encerrar a ligação com o terapeuta com impunidade durante a brincadeira.
Conclusão. Construir um diálogo socrático é mais do que brincar de 20 perguntas ou fazer a criança pensar o que você pensa. Humor, metáfora e brincadeiras são os blocos de concreto que você usa para construir diálogos socráticos com crianças e adolescentes. As perguntas ajudam a orientar a descoberta das verdades das crianças, até então ocultas. À medida que você progride na leitura deste livro em direção a técnicas e aplicações específicas para transtornos particulares, nós o encorajamos a desenvolver diálogos socráticos criativos e dinâmicos.